Olá, meu querido, olá, minha querida. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal Universo da Mulher. Aqui é sua amiga e sua irmã Anita Castro e nós estamos começando mais uma partilha dos estudos da obra de André Luiz. Nós estamos vendo aqui o segundo livro da série sobre a vida no mundo espiritual, que é o livro Os Mensageiros. E hoje nós vamos ver o capítulo de número 25, que vem sob o título Efeitos da Oração. Mas antes, como eu sempre faço, te convido para que tu não esqueças de curtir este material. Ok, querido, querida? Porque quando nós curtimos aqui, como nós sabemos, o algoritmo do YouTube vai ofertar esse material a outras pessoas, porque eles vão ver que esse material fez bem para nós. Então, por favor, me ajude a espalhar o bem que nós temos recebido aqui através desses estudos maravilhosos. Como nós sabemos, na semana passada, nós estávamos vendo ali os efeitos maravilhosos da oração de Ismália, a querida que é esposa do irmão que dirige aquela colônia espiritual ali, aquele posto de socorro que é o Alfredo. E então, nós vimos os maravilhosos efeitos que estavam ocorrendo ali. E agora André Luiz, nesse capítulo, continua nos contando esses efeitos. Então vamos lá. André Luiz nos diz o seguinte: as luzes da prece inundaram o vasto recinto. Palpitava em tudo agora uma claridade serena, doce e radiante, muito diversa da luminosidade artificial. Os flocos radiosos que partiam de nós multiplicavam-se no ar, como se obedecessem a misterioso processo de segmentação, e caíam sempre sobre os corpos inanimados e enrijecidos, dando a impressão de lhes penetrarem as células mais íntimas. Eu estava boquiaberto. Não me fora permitido contemplar fenômenos dessa natureza em nosso lar. Aliás, concluía, ainda não recebera auxílio magnético às percepções, senão poucas horas antes da viagem. A claridade crescia e estendia-se em espetáculo prodigioso. Agora, porém, abandonáramos a atitude de recolhimento destinada à concentração de nossas próprias forças e emissão de energias vibratórias. Nossos corpos, todavia, continuavam envolvidos em vasto círculo irradiante. Prosseguindo, porém, o grande silêncio, notei que a luz da oração se fazia mais clara, mais penetrante. Comecei a ver, como no caso de Ana, que todos aqueles esqueletos misérrimos apresentavam núcleos de sombra além das máscaras mortuárias, núcleos que se mostravam dentro de formas variadíssimas. As bolhas luminosas caíam incessantemente, mas agora como se fossem dirigidas por uma vontade inteligente. Concentravam-se quase todas sobre as frontes imóveis. Então pude observar o inaudito e inconcebível para mim. As múmias, porque não posso dar outro nome aos irmãos que dormem, começaram a dar sinais de vida. Alguns daqueles infelizes deixavam escapar gemidos angustiosos, outros falavam em voz alta, dando conta dos pesadelos que os atormentavam, como sonâmbulos prestes a despertar. Muitos moviam os pés e as mãos, como a se esforçarem por fugir ao sono doloroso. Eminentemente surpreendido, reparei que 2 se levantaram, distantes de nós. Recordei que ambos faziam parte daqueles que haviam recebido toda a espécie de assistência, inclusive o sopro curativo. Olharam-nos de longe, como loucos que acordassem de súbito,
e dispararam a correr espavoridos, não obstante a impressão de cadáveres ambulantes que nos causavam. Admirado, verifiquei que ninguém esboçou a menor disposição de segui-los. E quando me propunha instintivamente a fazê-lo, Alfredo deteve-me, exclamando: "Não se preocupe. Eles seriam amargamente surpreendidos se fossem notificados agora de sua permanência longa entre verdadeiras múmias. Acreditam sonhar e é melhor assim. Não poderão fugir às nossas fortificações e voltarão a pedir socorro noutras dependências, a que serão recolhidos para adequado tratamento." Continuamos silenciosos mais alguns minutos e notei que as luzes que foram apagando gradativamente ao passo que os cadáveres retomavam a imobilidade anterior. Ismalha declarou terminadas as nossas atividades da oração, e o administrador, após o sinal luminoso que notificava aos operários o término das obrigações, adiantou-se para nós exclamando: "Gratíssimo pelo concurso fraternal. Realizamos belo serviço intercessório. Desde alguns dias, ninguém se levantava." Aniceto, percebendo-nos a perplexidade, falou a Vicente e a mim de maneira significativa: "Conforme viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar no círculo dos encarnados. Não há prece sem resposta, e a oração, filha do amor, não é apenas súplica, comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo assim o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. Acresce notar, porém, já que comentamos o assunto, que a rogativa maléfica conta igualmente com enorme potencial de influenciação." Vou dar uma paradinha aqui para a gente comentar. Queridos, queridas, olha que interessante o que ia acontecendo ali. E isso acontece também, meus amados, quando nós estamos em prece. Então, vocês recordam, não é? Que nós vimos que conforme Ismalha e todos os servidores ali, juntamente com André Luiz, com Vicente, com Aniceto e o dirigente aqui desse posto de socorro, iam orando, iam elevando aquela prece conduzida por Ismalha, as luzes iluminadoras do alto, da divindade, iam também encontrando os centros de forças deles, não é mesmo? O que nós conhecemos por chakras, e posteriormente em outros livros do André Luiz ele vai mencionar sobre esses centros de força, para que a gente possa ver também aqui através desses estudos. Mas são centros de força que eles iam ali sendo iluminados, e aí eles foram recebendo flocos de uma energia luminosa que ia se reunindo à energia deles e ia formando então essas bolhas de luz que iam tocando nesses pobres irmãos que estavam ali como se fossem múmias, porque eles acreditavam que estavam mortos, e assim então a mente cria a nossa condição em que vivemos, não é mesmo? E então eles estavam ali mumificados, como se fossem cadáveres adormecidos em sonos muito tristes, em pesadelos terríveis criados pela sua própria mente, pela sua condição espiritual naquele momento. Então aqui o que aconteceu? Os efeitos dessa prece, que foi feita coletivamente ali por todos, conduzida pela querida Ismalha, trouxe esse efeito de bênção à vida de muitos ali, que foram sendo tocados, porque esse trabalho é um trabalho gradativo, não poderia ser, por exemplo, dito para aqueles que saíram correndo que eles estavam desencarnados, senão eles não iam suportar. O que aconteceu? Eles deixaram que eles fossem, porque eles levantaram, não é mesmo? Após aí esse trabalho de prece, que foi um trabalho bonito e potente,
que aliviou ali esses pobres seres que estão ali ainda, e aqueles que estavam em condições levantaram-se e saíram correndo porque estavam assustados. Mas, posteriormente, quando eles voltassem, cobrassem um pouco a mente, eles voltariam a pedir socorro e seriam socorridos, segundo o próprio Alfredo nos diz aqui. Então, aquele efeito ali, ele foi também transformando, porque as ações espirituais não são agressivas, queridos. As ações espirituais dos espíritos que estão ali em trabalho a serviço do bem, sempre vai ser, tanto ao nosso favor quanto ao favor daqueles que estão perdidos, neste caso aqui desses irmãos, sempre vai ser devagar, com carinho, dentro daquela condição que a pessoa, que o espírito suporta, não é mesmo? E aí nós vimos aqui o que o querido Aniceto vem dizer para André Luiz e para Vicente, que são os estudantes ali que estão aprendendo, não é? Então ele diz ali, conforme eles viram, o trabalho da prece é mais importante do que se pode imaginar aqui no nosso círculo dos encarnados, não é mesmo? Ele fala que toda a prece tem resposta, não há prece sem resposta. E a oração é filha do amor e não é apenas uma súplica, mas é uma comunhão entre o Criador e a criatura, constituindo, olha o que ele diz, constituindo poderoso influxo magnético, o mais poderoso influxo magnético que conhecemos. E aí ele diz ainda que acresce notar que, já que estavam ali comentando aquele assunto, a rogativa maléfica, infelizmente, tem igualmente enorme potencial de influenciação. Por quê, gente? A rogativa maléfica, ela vai estar acompanhada também de espíritos. Assim como a rogativa benéfica, a prece amorosa e justa, voltada para o poder divino e voltada para os espíritos benfeitores que estarão ali junto daqueles de nós que estivermos fazendo a prece, também as rogativas maléficas estarão sendo respondidas por espíritos inferiores. Lembremos, queridos, que nós somos frequência e sintonizamos com aquilo que estamos vibrando com aqueles que são nossos afins. Então, infelizmente, as rogativas maléficas contam igualmente com enorme potencial de influenciação, como disse aqui o nosso querido Aniceto. É claro, queridos, claro, que Deus, que Jesus Cristo, que a espiritualidade maior sempre nos socorrerá, mas há também um enorme potencial de influenciação, especialmente se essa rogativa maléfica, aquele que está rogando e aquele que estiver recebendo essa rogativa, estiver vibrando baixo. Percebe? Então é importante que a gente vibre sempre na frequência do bem, na frequência do amor, da saúde mental, dos bons pensamentos, para que a gente se eleve e possa receber a influenciação, sim, dos bons espíritos e não dos maus espíritos, dos espíritos inferiores. Prosseguindo então a nossa leitura, André Luiz continua nos falando. Aqui no caso é a fala de Aniceto que continua, ok? Então ele diz assim: toda vez que o espírito se coloca nessa atitude mental, estabelece um laço de correspondência entre ele e o além. Se a oração traduz atividade no bem divino, venha de onde vier, encaminhar-se-á para o além em sentido vertical, buscando as bênçãos da vida superior, cumprindo-nos advertir que os maus respondem aos maus nos planos inferiores, entrelaçando-se mentalmente uns com os outros. É razoável, porém, destacar que toda a prece impessoal dirigida às forças supremas do bem, delas recebe resposta imediata em nome de Deus. Sobre os que oram nessas tarefas benditas,
fluem das esferas mais altas, os elementos força que vitalizam nosso mundo interior, edificando-nos as esperanças divinas e se exteriorizam em seguida, contagiados de nosso magnetismo pessoal num intenso desejo de servir com o Senhor. Então, olha que coisa linda que Aniceto disse aqui, gente. Ele está dizendo que toda vez que nós elevamos o nosso coração, a nossa mente, a nossa boa vontade em prece para o poder divino, as forças supremas vão nos responder e vão nos enviar esses elementos força que vão então nos vitalizar e vitalizar o nosso mundo interior, nos edificando as esperanças divinas, e aí vai exteriorizar esses contagiosos magnetismos pessoais no intenso desejo de que a gente tenha de servir com o Senhor. Então, quando você eleva uma prece em serviço do bem, servindo a outros irmãos, você também está recebendo as bênçãos desses elementos força para vitalizar o seu interior. E essa energia bendita se espalha naquele lugar onde você está fazendo a prece, unida a essa conexão com o divino. Que lindo, né, gente? Continuando a leitura. E procurando materializar o pensamento para facilitar-nos a compreensão, acentuou: viram vocês cair sobre nós os elementos a que me refiro e observaram a sua exteriorização com as luzes de cada um de nós em benefício dos irmãos que dormem e sofrem. Concedeu-nos o Altíssimo a força de auxiliar em porções iguais para todos, mas nós a espalhamos de acordo com a nossa possibilidade e coloração individuais. Ismalha, cujos sentimentos são mais amplos e universalistas que os nossos, pôde receber com mais clareza o auxílio divino e distribuí-lo com mais abundância e eficiência. Temos aqui uma profunda lição. Como já disse, o Pai visita os filhos necessitados através dos filhos que procuram compreendê-lo. Não poderíamos abusar do Senhor como abusamos no círculo terrestre dos nossos pais humanos. Não vive Ele ao sabor de nossos caprichos pessoais. Nunca poderia vir em pessoa enxugar o pranto do necessitado que chora, em consequência, aliás, do ouvido das divinas leis. Compete ao necessitado caminhar ao reencontro dele. O Senhor, todavia, atende sempre a todos os homens de boa vontade, por intermédio dos homens bons, que se edificam na casa divina. Todos os nossos desejos e impulsos razoáveis são atendidos pelas bênçãos paternais do Eterno, ainda que nos demoremos nas lágrimas e nas aflições, jamais permanecemos ao desamparo. Apenas devemos salientar que as respostas de Deus vão sendo maiores e mais diretas à medida que se intensifique o nosso merecimento, competindo-nos reconhecer que para semelhantes respostas são utilizados todos quantos trazem consigo a luz da bondade ou já possuem mérito e confiança para auxiliar em nome de Deus. Então, gente, olha só, Aniceto está dizendo aqui que cada um de nós, como nós já vimos na semana anterior, no capítulo anterior, que cada um de nós vai poder auxiliar conforme a nossa elevação moral, a nossa elevação espiritual. Então, Ismalha, sendo ela um espírito mais elevado, conseguiu elevar mais ali aquela vibração e levar mais eficientemente a outros irmãos ali que estavam naquelas dificuldades mumificados. Eles também puderam auxiliar ali vibrando conforme a sua elevação pessoal, e cada um dos servidores, como também cada um de nós pode auxiliar. Cada um de nós sempre elevando aquilo que temos em nós, não é? E quando nós fazemos isso, nós recebemos esses elementos força
intensificando a graça que recebemos de Deus, fortalecendo o nosso interior. E aí também toda a oração será respondida por Deus, mas Deus, segundo o nosso querido Aniceto vem nos dizendo aqui, não vai deixar de cumprir as leis e olvidar consequências divinas ali que precisam ser tomadas, providências divinas, para vir enxugar as necessidades daquele que está em pranto. Nós, quando estamos assim em dificuldades, é que temos que nos elevar até Deus através da prece, que então será respondida sempre, de boa vontade. E aí Deus vai utilizar também o que ele está dizendo aqui por intermédio de bons homens aqui no sentido do ser humano, né, gente? Homens no sentido de ser humano. Então Deus utiliza-se muitas vezes das mãos de familiares queridos nossos, de amigos queridos para nos abençoar. Quando você faz uma prece, muitas vezes, na maior parte das vezes, são as cordas humanas que Deus utiliza, abençoando a nossa vida. Percebamos isso, e sempre conforme o nosso merecimento, não é mesmo? Competindo a nós reconhecer que para semelhantes respostas precisamos então trazer conosco a luz da boa vontade, não é? Da bondade no coração, da confiança em Deus e auxiliar também, na medida do possível, todos aqueles que estiverem em torno de nós. Continuando então a leitura. As explicações de Aniceto abriam-me novos campos de meditação. O esclarecido instrutor, contudo, não dera por fim da lição e, depois de longa pausa, concluiu: já que vocês se encontram comigo no curso de serviço auxiliador, espero aproveitem o máximo ensinamento desta hora. Reparem que nestes pavilhões temos 1.980 abrigados que dormem, todos recebendo diariamente alimento e medicação comuns, mas só 400 são atendidos com alimento e medicação especializados, por se mostrarem mais suscetíveis de justa melhora. Desses 400, apenas 2/3 se revelaram aptos à recepção de passes magnéticos. Muitos não podem receber por enquanto a água efluviada. Poucos foram contemplados com o sopro curativo, e somente 2 se levantaram, ainda assim profundamente perturbados. Já que iniciam um trabalho de cooperação fraternal, não esqueçam esta lição. Façamos todos o bem, sem qualquer ansiedade. Semeemo-lo sempre em toda parte, mas não estacionemos na exigência de resultados. O lavrador pode espalhar as sementes à vontade e onde quer que esteja, mas precisa reconhecer que a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Então, o que Aniceto está concluindo aqui a eles e também a nós que estamos estudando aqui esse material maravilhoso é que nós fazemos a nossa parte com boa vontade, com dedicação, com empenho, nós estamos semeando as sementes do bem. E aí, no tempo certo, aquele que foi beneficiado vai então responder segundo os seus próprios méritos, o seu próprio tempo de evolução. E aí, tudo o mais, a germinação, o crescimento e o resultado pertencem a Deus. Lindo capítulo de estudo este para nós e de profunda reflexão, não é mesmo, meus queridos? Que nós possamos sorver essa lição maravilhosa de hoje. Te convido ainda para que todas as segundas-feiras às 19 horas tu venhas estar aqui comigo no nosso canal Universo da Mulher com Anita Castro, para que possamos partilhar o ESG, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita. Todas as quartas-feiras às 21 horas nos reunimos aqui para fazer o Evangelho no lar, convidando a presença amorosa de Jesus e sua comitiva espiritual para abençoar os nossos lares.
Todas as quintas-feiras, às 18h30, nós temos os estudos da obra de André Luiz. E todas as sextas-feiras, às 18 horas, a partir do momento do passe, sob direção da nossa querida amiga e benfeitora espiritual Maria da Soledade, juntamente com os benfeitores da luz, todos a serviços de Jesus Cristo e de todo o bem de Deus, vem nos ofertar as bênçãos do passe, para que possamos renovar as nossas energias. Assim sendo, então, com uma singela oração, me despeço, desejando que Deus, nosso Pai muito amoroso, que Jesus, nosso amigo, nosso mestre, nosso companheiro fiel, que Maria Santíssima, nossa mãezinha muito amorosa, e que os nossos benfeitores queridos continuem nos estimulando ao bem, e que nós tenhamos boa vontade, praticando a nossa renovação e aquilo de bom que temos aprendido, com gratidão no coração. Um grande beijo no coração de todos e até o nosso próximo encontro, meus queridos e minhas queridas. Que haja sempre, sempre nos nossos caminhos muita paz e harmonia. Tchau, tchau.